a tua palavra como um discípulo. Senhor, livra-nos de termos uma postura de mestre. Já sei. Ó Senhor Jesus, nos dê um coração de discípulo. Senhor Jesus. Amanhã nós vamos ver o encargo do livro que estamos lendo. Fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós estamos focando em Éfeso e Tiatira. Desculpa, Pérgamo e Tiatira. Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a autoridade na igreja. E aqui, o próprio Senhor Jesus está falando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E aí ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que Ele estará conosco? É através de o Espírito que hoje habita em nós. No Evangelho de João, ele fala: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Quem deixa alguém órfão quando morre? O pai. Então, é como se ele ali estivesse falando como se fosse o pai. Quem voltarei? Jesus, ele que estava falando. Mas, na prática, como é que é? É o Espírito que hoje habita em nós. Para que isso aconteça, nós temos que assumir a postura de quê? De discípulo. É interessante a gente ouvir o que o Senhor fala sobre isso em Mateus 23. Voltemos um pouco, Mateus 23. 23:8. Vós, porém, não tereis, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Eu estou aqui à frente agora. Na prática, a palavra fala que há mestres, mas nós não podemos nos apegar a títulos, mas nós temos que exercer apenas a função. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos apenas discípulos. Aqui, o Senhor deixa claro isso. Agora, quando é que a gente está exercendo a autoridade?
é quando a gente pratica o ID. 28:19 fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é um ide, você é um discípulo, mas o Senhor está nos dando autoridade de fazer novos discípulos. E como acontece isso? É quando nós levamos a palavra às pessoas. Irmãos, a palavra, ela causa um impacto em cada um. Ela causa a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Senhor Jesus. E aí as pessoas creem. E elas têm uma necessidade de morrer para o mundo. Por isso que nós precisamos falar do batismo. O batismo é como um sepultamento. Eu morri para o mundo, agora eu vou viver para Cristo. Nós somos introduzidos para a vida da igreja através do batismo. E o batismo, ele tem um momento. Se é um sepultamento, qual é o momento desse sepultamento? Na prática. Quando é que você enterra uma pessoa? Quando morre. Pode ser o pior bandido. Se você enterrar ele vivo, é um crime. Agora, pode ser a sua mãe, a pessoa que você mais ama. Morreu, começa a feder. Vai chegar um momento em que você vai enterrar. Por isso, irmãos, quem crê precisa ser batizado. Eu me converti muito cedo. Mas não fui batizado, porque na religião que eu congregava, batizavam-se crianças. E na primeira conferência que eu fui, o irmão falou sobre o batismo. E quando eu vi que uma criancinha não pode crer, eu nem sabia se eu tinha sido batizado ou não. Eu não lembrava, sei lá, eu tinha 1 ano. Aí eu vi a necessidade de passar pelas águas. Foi em 97, a primeira conferência que eu fui. Eu não era um novo convertido, mas o Senhor alargou a minha visão. A palavra me convenceu, o Espírito me convenceu, e eu pedi o batismo. Por coincidência, eu não a conhecia, mas a Dulce, naquela mesma conferência, também foi batizada. A gente veio se conhecer 1 ano depois. Senhor Jesus. Irmãos, quando eu cheguei
para a vida da igreja, até 97, ou seja, durante 10 anos, o irmão que estava à nossa frente chamava-se Witness Lee. Quem chegou na vida da igreja nessa época, 97 para trás? Ninguém? Oh, Emília, 97, tem um ali. Leda, né? 97, o irmão Witness Lee. Depois, os próximos 20 anos, esteve à nossa frente o irmão Dong Yulan. Aí eu tenho certeza que vários já puderam conhecê-lo. Mas o irmão Dong morreu em 2017. Quando em 2017 o irmão veio a dormir no Senhor, assumiram o irmão Pedro Dong e o irmão Ezra Ma. O irmão Ezra dormiu no Senhor, ou seja, está à nossa frente já há 6 anos o irmão Pedro Dong. E eu não sei se os irmãos têm percebido, mas cada ano que passa é dado maior ênfase a esse ide e pregai o Evangelho. Os irmãos concordam? Nós aqui em Carlos Chagas temos procurado ser um com o falar do irmão que está à nossa frente. Agora, por que nós temos dado essa ênfase de sermos um? Como o irmão Magno acabou de pedir o versículo, vamos reler o versículo, 1 Coríntios 6:17. Primeira Coríntios 6:17 fala: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, no espírito, eu sou um com o Magno. Agora, se nós formos na alma, nós vamos ter características e gostos diferentes. Agora, quando nós voltamos para o espírito, nós somos um. Então, nós precisamos ter essa percepção. Nós precisamos ter um espírito de discípulo. E nós precisamos ser um com o Senhor. E o Senhor tem dado uma direção às igrejas. E nós, com simplicidade, temos procurado buscar essa palavra. E graças a Deus, o Senhor tem aberto as portas. Tem vindo pessoas para o nosso meio que estão crendo no Senhor Jesus e estão começando a viver a vida da igreja conosco. Por quê? Porque o Senhor, Ele ama a unidade. Volte um pouco a página para o início de 1 Coríntios.
1:10 fala. Paulo está falando à igreja em Corinto. Mas a gente pode colocar aqui esse rogo para a igreja em Carlos Chagas. Fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Até aqui. Então, se o irmão já está há 6 anos à nossa frente, tem nos abençoado, nós precisamos ser simples e seguir. Por que eu estou falando isso, irmãos? É como que vacinando, porque, infelizmente, irmãos preciosos, mas muito preciosos, têm se aborrecido com algumas práticas que têm sido introduzidas no nosso meio. E quando você cai na sua mente, você fica analisando. Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu não concordo. Essa não é uma atitude de um discípulo. Essa é uma atitude intelectual. Nós precisamos ser simples e humildes e obedientes. Eu fico observando a história de Israel. Por causa do tempo, nós não vamos entrar em muitos textos. Se os irmãos quiserem, eu posso passar, né? Por exemplo, em Números capítulo 12, você pode ler depois com mais tranquilidade, conta que Miriam, a irmã de Moisés e Arão, eram mais velhos do que Moisés. Miriam era tão mais velha que quando Moisés era um bebê, foi ela que ficou olhando de longe onde o cestinho ia descendo pelo rio Nilo. E o Senhor conduziu esse cestinho até a princesa, filha de Faraó. E a princesa ficou impressionada com a beleza daquela criancinha de meses. E aí, olha só que inteligência dessa criança. Ela fala: se a senhora quiser, eu arranjo uma mãe de leite para essa criança. E o Senhor usou a Miriam para que Moisés voltasse para a sua própria casa com a proteção imperial do Faraó. Olha que inteligência! Mas, no entanto, em Números 12, tanto Miriam como Arão, por sinal, era muito mais eloquente do que o Moisés, chegam e falam: por acaso Deus fala só através de Moisés? E ainda acusa ele que estava fazendo coisa errada. Você casou com uma cuxita? Não era uma israelita. Mas o Senhor, Ele vê o coração. Eles não estavam apontando apenas um erro, um vacilo de Moisés.
Eles queriam a posição de Moisés. Quando nós assumimos uma posição crítica, nós deixamos de ser discípulos. Irmãos, a nossa autoridade, ela procede do Senhor Jesus. E o Senhor nos enviou para fazer outros discípulos. E graças a Deus, o Senhor tem abençoado a igreja em Carlos Chagas. E a gente tem praticado o posso orar por você. Essa pergunta, ela abre as portas. É óbvio, você pergunta para uma pessoa, eu posso orar por você? Ela pode falar, não quero. Amém. Nós não vamos perder tempo com aquela pessoa. Mas nós vamos chegar em uma que fala, sim, eu quero. E assim, nós cumprimos o ID. Bem, já que aqui fala, nós acabamos de ler o próprio Senhor Jesus falando, para nós não chamarmos os outros de mestre, mas nós somos todos irmãos. Vamos ver o que o livro de Provérbios fala sobre os irmãos. Provérbios, fica bem lá no meio da Bíblia. Provérbios 6. Seis, 16. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos contar. Olhos altivos. Olhos altivos, o Senhor aborrece ou abomina? Aborrece. Então, é a primeira, olhos altivos. A segunda, o Senhor aborrece de língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso, esses 6 são coisas que o Senhor aborrece. Qual é o 7º? O que semeia contenda entre os irmãos. Olha como essa questão é importante. A igreja em Corinto estavam semeando contendas. Uns falavam, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Cristo. Mas não está certo ser de Cristo? Tá. Mas quando nós assumimos uma postura dessa, isso aborrece o Senhor. Quando nós chegamos para contender, isso é uma coisa que ofende o Senhor. Abomina, que o Senhor abomina, é mais do que aborrecer. Senhor Jesus, como é sério. Então, ao vivermos a vida da igreja,
Nós temos que lembrar disso. Não é apenas praticar, chamar todos de irmãos ou irmã, mas é viver isso. O que na vida prática, na vida material, faz com que nós sejamos irmãos? É sermos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Isso é que nos faz irmãos. Fomos gerados da mesma mãe, do mesmo pai. Se for apenas de um pai ou de uma mãe, você é meio irmão. Mas aqui, irmãos, nós somos feitos irmãos por sermos gerados na vida em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, então, quando nós cremos nisso, nós somos salvos. Quando somos batizados, somos introduzidos para o corpo de Cristo e nos tornamos irmãos. Agora, eu não preciso ter exatamente o mesmo parecer de todos os irmãos, mas eu preciso saber que ele é meu irmão. E temos que ter uma atitude de discípulo e não de mestre. Graças a Deus, aqui em Carlos Chagas, nós temos conseguido praticar isso. Não quer dizer que nós somos perfeitos, mas infelizmente existem igrejas que estão se contendendo. E se isso chegar até nós, o que nós devemos fazer? É não dar ouvidos. Irmãos, Miriam tinha grandes qualidades. Arão era mais eloquente do que Moisés. Mas quando o Senhor agiu, ele expôs o que estava no coração de Miriam. Ela ficou leprosa. O povo teve que aguardá-la 7 dias fora do arraial. Arão, quando viu a situação de Miriam, ele pediu socorro. Ele se arrependeu rápido. Nós temos que ter essa atitude. Reconhecer rápido o nosso erro. Ele nem ficou leproso. Então, quando ouvirmos falares contra o ministério, contra a autoridade dos irmãos, não vamos dar atenção para isso, porque isso nos contamina. Nós precisamos ser simples, obedientes e submissos. Amém? Eu queria abrir também em Atos. Atos 13, 21. Então, eles pediram um rei, e Deus
lhes preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos um coração atento à vontade dEle. Vocês já repararam que a Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus? Por que faz isso? Quando a gente vai estudar a história, você vê algum erro em Tiradentes? Não. Os heróis são colocados como homens perfeitos. Mas Deus, ao mostrar os seus servos, Ele não fala só as qualidades, Ele também fala os seus defeitos. Porque nós nos conhecemos e sabemos de nossas limitações. E se só tivesse homens perfeitos na Bíblia, a gente olharia e falaria: é muito bom, mas não é para mim, eu não chego lá. Davi cometeu muitas falhas, mas ele tinha um coração segundo. Desculpe, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Quem está falando é Deus. Então, um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que está sempre pronto a se arrepender, pronto a assumir os seus erros e buscar a vontade do Senhor. Esse é um coração não só de um irmão, é um coração de um discípulo. E quando a gente vai ver a história de Davi, ele era ainda bem jovem, quando o Senhor o capacitou, apenas com a pedra, matar o gigante Golias. E aquilo causou uma grande alegria, porque aquele grande gigante estava oprimindo o povo de Deus. E ele foi festejado como herói. Aí o próprio rei, Saul, começou a ter ciúmes de Davi. Chegou a persegui-lo, tentar matá-lo várias vezes. Mas qual foi a atitude de Davi? Um homem segundo o coração de Deus? Vamos abrir primeiro livro de Samuel. Primeiro Samuel. Quinze. Aqui está falando
da própria situação do rei Saul. 15, nós vamos ler o 22 em diante. Porém Saul, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que parece que Davi ouviu essas palavras. Porque Saul ainda era rei e estava perseguindo a Davi. E naquela perseguição, Davi e os seus companheiros se esconderam dentro de uma caverna. E Saul precisou fazer o número 2 e foi na caverna. Os companheiros de Davi falaram: olha, Deus está entregando o rei Saul nas tuas mãos, mata-o. No entanto, ele não permitiu que fizessem nada com Saul. Quando Saul saiu, ele gritou para Saul: você está me perseguindo? Mas os meus companheiros acabaram de me falar, mata-o. Mas como que eu vou estender a mão contra o ungido do Senhor? Esse é o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Esse é o coração que o Senhor quer para nós. Eu sou melhor do que aquele irmão que está à minha frente. Aí eu saio do espírito, caio na mente, passo a analisar. Só que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando pessoas que tenham atitude como a de Davi e não como a de Miriam e Arão. Esse é o coração de discípulo que o Senhor quer. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo. E Ele falou: ide. Irmãos, nós temos que valorizar nosso país. Nós temos liberdade de ir pregar o Evangelho. Então, o nosso irmão Peter aqui. Você teria a liberdade de sair pregando as ruas na sua terra, Peter? Infelizmente, não. Nós temos essa liberdade, irmãos. Temos que valorizar essa liberdade. O Senhor,
Ele nos deu essa ordem. E graças ao Senhor, nós temos sido ajudados. Porque os irmãos têm nos dado práticas que nos ajudam a praticar isso. Mas nós precisamos ter o coração de discípulo. Amém? Senhor Jesus, para concluir, eu gostaria também que a gente abrisse em Apocalipse. Apocalipse 1:4. Nós vamos ler até o 6. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, e da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que nós fomos constituídos? Reino e sacerdotes. O povo de Israel, pela infidelidade deles, eles perderam esse privilégio por adorarem um bezerro de ouro. Só uma tribo teve esse privilégio. Só uma tribo se posicionou pelo Senhor e pelo seu ungido que estava à frente. Mas hoje, não é mais só uma classe de irmãos, somos todos. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós ainda não podemos estar prontos, estamos num processo. Como que nós cantamos ainda há pouco, não é o estágio, é o estado. Estamos em aperfeiçoamento, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos multiplicar.